Boa noite, meu nome é Eliana Toscano, sou residente pós-doutoral no programa de pós-graduação em patologia da UFMG e vou apresentar parte de um trabalho que eu tenho desenvolvido dentro do programa. Trabalho esse supervisionado pela doutora Milene Rachid, que é orientadora pelo programa de pós-graduação em patologia e professor associado do departamento de patologia da UFMG. Bom, o título do trabalho é: a expressão hipocampal do inflamassoma NLRP3 está hiperregulada e contribui para o status inflamatório em pacientes com epilepsia do lobo temporal. Bom, em primeiro lugar, o que é epilepsia? Epilepsia é uma doença neurológica causada por crises epilépticas recorrentes e espontâneas, com desdobramentos não só neurobiológicos, mas também cognitivos e sociais, impactando de maneira geral na qualidade de vida do paciente. Diversos fatores etiológicos estão ligados à epilepsia, sendo os principais genéticos, ambientais e infecciosos, e a influência desses fatores, o grau de influência pode mudar de acordo com a idade do paciente. Atualmente, nós temos cerca de 50 milhões de casos de epilepsia no mundo inteiro, e um quadro preocupante é que 80% desses casos estão localizados em países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil. Países nos quais há uma dificuldade maior do diagnóstico precoce e, consequentemente, também uma dificuldade no tratamento adequado, né, e a tempo desses pacientes. Bom, dentro desses 50 milhões de casos, 30% são considerados farmacoresistentes. O que são esses casos farmacoresistentes? São pacientes que fazem uso de fármacos anticonvulsivantes, 2 ou mais fármacos, e mesmo assim apresentam crises de difícil controle. E dentro desses pacientes, né, que são enquadrados nessa farmacoresistência, grande parte deles, mais da metade, apresentam epilepsia do lobo temporal. A epilepsia do lobo temporal, ela é a epilepsia focal mais recorrente, sobretudo em adultos, e a gênese, né, a origem do foco epiléptico é o hipocampo. Aqui no cursor, eu estou mostrando, então, né, a região hipocampal, que é essa região aqui que está em esverdeado, e muitas vezes essas crises podem atingir também outras estruturas do lobo temporal, como, por exemplo, aqui em azul escuro, a amígdala. Uma vez que essas crises, elas são de difícil controle, né, e apresentam baixa resposta ao tratamento farmacológico, muitas vezes os pacientes precisam fazer uma cirurgia para a remoção do foco epiléptico. Essa cirurgia ela é dada pela remoção de parte do hipocampo e algumas vezes parte também da amígdala. Bom, dentre os mecanismos mais importantes envolvidos na epilepsia do lobo temporal, nós temos a neuroinflamação. Então, aí nós temos um trigger, né, que é um gatilho, que no caso são essas crises de difícil controle, que vão gerar um desequilíbrio eletrolítico nas células do sistema nervoso central, sobretudo neurônios, e com isso há um aumento do influxo de cálcio e um aumento de glutamato na fenda sináptica. Esse aumento de glutamato, ele vai promover o que a gente chama de excitotoxicidade neuronal, né, promovendo morte neuronal, e esse aumento do influxo de cálcio, juntamente com o efluxo de potássio, que a gente vê aqui no cursor, aqui o potássio saindo, vai causar um desequilíbrio eletrolítico, né, uma despolarização celular que pode levar a processos de apoptose, até processos necróticos e consequente ativação das células da glia. Aqui eu estou enfatizando, então, a ativação da micróglia e aqui perto desse vaso sanguíneo, a reativação dos astrócitos. E essas células, uma vez ativadas, elas contribuem para o aumento da permeabilidade hematoencefálica e, consequentemente, infiltração de leucócitos periféricos para o parênquima cerebral, exacerbando o quadro de neuroinflamação. Dentre as diversas citocinas que estão envolvidas na propagação dessa neuroinflamação, a IL-1-beta é uma citocina bastante importante, ela está muito envolvida na ativação das células da glia, sobretudo da micróglia, e um dos fatores, né, uma das vias ligadas à liberação e ativação da IL-1-beta são as vias do inflamassoma. Especificamente, a via engatilhada pelo NLRP3, né, que é uma proteína. Então,
cuja a transcrição está ligada aqui tanto a fatores, né, transcricionais liderados pela presença de algumas citocinas, que vão ativar receptores específicos, levando, então, a uma atividade transcricional para o NLRP3, aumentando a transcrição dessa proteína, quanto a fatores pós-transcricionais. E dentre os fatores pós-transcricionais bastante relevantes, está o aumento do efluxo de potássio, que é um processo que acontece na epileptogênese, como a gente viu no slide anterior. Né? Então, o somatório dessas duas etapas leva ao que a gente chama a formação do inflamassoma ativo, que é composto, então, pela proteína NLRP3, né, que seria esse bastãozinho aqui, que eu estou mostrando no cursor, juntamente com a caspase 1. Tá? Então, eu tenho esse complexo, a proteína ASC, ela vai recrutar a caspase 1, vai ativá-la, unir ela com NLRP3, formando um complexo ativado. Complexo esse que vai atuar na ativação da PRO-IL-1-beta e da PRO-IL-18 e, consequentemente, liberação de IL-1-beta e IL-18, que são mediadores pró-inflamatórios. Adicionalmente, a caspase 1 ativada, né, ela tem a capacidade de clivar a proteína gasdernina D, abrindo poros na membrana celular e promovendo um processo que é conhecido como piroptose, levando à morte celular. Bom, a justificativa desse trabalho está pautada na literatura, no fato da literatura ser bastante incipiente, né, no estudo desse assunto, na epilepsia, nós temos apenas 3 estudos, e esses estudos são em modelo experimental, nenhum modelo voltado diretamente para a epilepsia do lobo temporal e nenhum estudo em humanos, especificamente. E esses estudos experimentais, eles têm mostrado que a inibição da via do NLRP3 leva a uma redução da perda neuronal e da gravidade das crises, possibilitando um melhor desempenho cognitivo dos animais, né, quando essa via é inibida. E, além disso, nós temos na literatura que o NLRP3 ele está associado a outras doenças neurológicas, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla. Então, a nossa hipótese é de que ele possa estar associado ao processo, né, de epilepsia do lobo temporal humano. O objetivo geral do projeto, então, desse trabalho, é caracterizar e mensurar a expressão dos marcadores em amostras hipocampais controles de pacientes com epilepsia do lobo temporal. Então, nós selecionamos marcadores chaves dessa via do inflamassoma, que são as proteínas NLRP3, caspase e IL-1-beta ativada. Um segundo objetivo é mensurar o nível plasmático dos produtos finais dessa via em controles e pacientes com epilepsia do lobo temporal e buscar associação e correlação da expressão dessas proteínas com a clínica dos pacientes. Para tanto, então, nós utilizamos blocos parafinados de 27 pacientes diagnosticados com epilepsia do lobo temporal farmaco-resistente. Esses pacientes são provenientes do Hospital das Clínicas, da UFMG, e do Hospital Felício Roxo, que são 2 hospitais referências no tratamento e na neurocirurgia, né, para epilepsia em Minas Gerais. E nós utilizamos ainda 20 hipocampos controles provenientes do Biobanco de Envelhecimento da Universidade de São Paulo, lá da Faculdade de Medicina. Essas amostras, então, passaram por uma reação imunohistoquímica para a detecção das proteínas NLRP3, caspase 1 clivada e IL-1-beta e posterior morfometria digital para quantificação dessas proteínas. E, adicionalmente, nós dosamos, né, por ELISA e por CBA, a caspase 1 clivada e a IL-1-beta de 57 indivíduos com epilepsia do lobo temporal, também farmaco-resistente, e 85 pacientes. É uma coorte independente, mas, como eu disse, todos os pacientes apresentam o mesmo diagnóstico. Os dados foram distribuídos em paramétricos e não paramétricos e submetidos aos devidos testes. Bom, aqui só para caracterizar a nossa amostra, né, clinicamente, gostaria de ressaltar, então, que o tempo de duração desses pacientes, né, tanto do estudo histopatológico quanto do estudo plasmático, o tempo de duração da doença é alto. 100% ou cerca de 100% deles apresentam crises com comprometimento da consciência, ou seja, perde a consciência durante a crise, e apresenta, grande parte também, cerca de 60%, né,
em cada grupo desses pacientes, apresentam bilateralização dessa crise, né? Ou seja, a crise acomete os dois hemisféricos, o que é um marcador de gravidade da epilepsia do lobo temporal. Além disso, eu gostaria de ressaltar que os pacientes, grande parte deles, estão em uso de 2 ou mais medicamentos anticonvulsivantes e mesmo assim continuam apresentando crise. Bom, então aqui a gente pode ver que a expressão do NLRP3 ela é bastante fraca ou até ausente nos controles, representados aqui pela primeira coluna. E na segunda coluna, nós vemos uma expressão, aqui onde está o asterisco, por neurônios piramidais, onde está a cabeça de seta por neurônios do giro denteado. Então, aqui na letra D, né, no detalhe, a gente consegue ver a expressão do NLRP3 tanto por neurônios, indicado pela seta, quanto por células da glia, indicado pela cabeça de seta. No caso do IL-1-beta, o mesmo padrão, né, os pacientes apresentam visualmente uma expressão mais acentuada de IL-1-beta quando comparado aos controles, e essa expressão, a gente vê aqui no detalhe do quadrante H, que ela se dá principalmente por células da glia. Para a caspase 1 clivada, nós observamos também uma maior expressão visual nos pacientes com epilepsia do lobo temporal. E aqui no detalhe, novamente aqui na letra H, a gente vê que a caspase, ela está sendo expressa tanto por neurônios quanto por célula da glia. E é interessante observar aqui, onde está o asterisco, né? Que a gente tem neurônios piramidais. No estudo anterior, nós verificamos que esses neurônios piramidais remanescentes, eles eram negativos para a caspase 3 clivada, e aqui a gente vê que eles são positivos para a caspase 1. E é justamente nessa região que a gente tem um processo de neuroinflamação, né, de gliose bastante acentuado, indicando que talvez a apoptose não esteja ocorrendo, mas a piroptose está, e por isso a gente está tendo essa perda intensa dos neurônios piramidais. Bom, então nós quantificamos, né, por morfometria, a área de células marcadas e comprovamos realmente que todas essas proteínas são estatisticamente mais expressas nos pacientes quando comparados aos controles. Isso nas amostras de hipocampo. Nas amostras de plasma, a gente não verificou, como vocês podem ver aqui na letra B, a gente não verificou um aumento, né, ou redução na expressão da caspase 1 clivada no sangue dos pacientes, mas observamos um aumento da expressão da IL-1-beta, né, indicando aí um padrão pró-inflamatório que corrobora aí a teoria do low grade inflammation, que nosso grupo tem estudado bastante também, que é um aumento dessas citocinas pró-inflamatórias no sangue dos pacientes com epilepsia do lobo temporal. E apesar da caspase 1, ela não ter tido um aumento, né, ou uma redução, nós verificamos aqui que ela apresentou associação com marcadores, né, de gravidade da doença. Então, aqui, por exemplo, a gente vê que uma maior expressão, aqui na letra C, no gráfico C, uma maior expressão de caspase 1 foi associada com a ocorrência de crise febril, né, pacientes que têm epilepsia do lobo temporal com crise febril prévia, eles têm um pior prognóstico clínico. E aqui a gente vê também que os pacientes que apresentam lesão bilateral, esclerose hipocampal em ambos os hipocampos, eles apresentam também uma maior expressão de caspase 1 comparado aos que têm lesão unilateral. A nossa conclusão, então, obviamente que esse é um estudo que ainda precisa, né, de confirmações mecanísticas, é preliminar, mas nós concluímos que o NLRP3 ele é responsável, pelo menos em parte, pelo aumento da IL-1-beta e da caspase 1 clivada no hipocampo dos pacientes, né, com epilepsia do lobo temporal, possivelmente contribuindo para a neuroinflamação e ocasionando piroptose, tanto neuronal quanto glial, e contribuindo para o quadro de low grade inflammation, aumentando os níveis, né, de IL-1-beta no sangue dos pacientes, o que levaria a uma maior gravidade da doença. Aqui eu deixo meus agradecimentos e gostaria de agradecer a todos que acompanharam a apresentação também.